Pai, nós estamos aqui reunidos nesta manhã de domingo, através dessa tecnologia que o Senhor nos proporciona a falar para o teu povo, falar para o coração dos teus filhos. Que hoje o Senhor possa me conduzir a trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem que de fato possa trazer luz para os nossos caminhos e compreensão para os momentos e os tempos em que estamos vivendo. Nós cremos hoje na proposta da Tua Palavra como sendo a única e capaz de alterar o curso ou mudar o rumo da nossa história, mudar a direção para aquilo que de fato nós esperamos viver. Em nome do Senhor Jesus, tenha liberdade, Pai, de falar ao coração dos Teus filhos. Hoje nós concordamos que enquanto a palavra for ministrada, o Senhor pode operar cura, transformação, ressurreição, restituição. O Senhor pode colocar a Tua mão onde nós não podemos e que o Senhor possa ministrar milagres. Nós cremos que em todo o tempo em que a Tua palavra é liberada, é um tempo para manifestação de milagres, é tempo de manifestação dos Teus sinais. O Teu Filho Jesus, sempre que liberava a palavra, essa palavra ela não voltava vazia, mas ela se cumpria para aquilo que ela foi destinada. Então, através da Tua palavra, nós vimos leprosos sendo curados, nós vemos surdos escutando, nós vemos paralíticos colocando os seus pés firmes sobre o chão e podendo se levantar. Nós enxergamos e vemos através da Tua palavra coisas sobrenaturais que se manifestaram. Então nós concordamos com a Tua palavra, que ela é a única capaz de transformar e dar condução para os nossos dias, segundo o Teu querer em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. No capítulo 3 de Daniel, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. E ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos as estátuas de ouro que levantaste. Então, nessa leitura, eu vejo o posicionamento de alguém que tinha uma relação estabelecida com Deus. Eu vejo um número de pessoas, no caso 3 aqui, que eles responderam diante da ameaça, eles responderam diante do improvável, eles responderam diante da circunstância em que eles estavam envolvidos, que eles não iam se prostrar diante daquilo. Hoje, se eu puder dar nome para essa mensagem, é o que você está dizendo no deserto. Quais são as suas declarações no deserto? Eu quero falar com você hoje sobre o que Deus tem a última palavra. Deus, ele tem a última palavra e é interessante entender que todos enfrentamos situações que parecem ser difíceis e permanentes, sabe aquelas situações que parece que não mudam nunca, né? Como se nada fosse dar certo. E quando isso acontece, é fácil ficar desanimado, é fácil dizer que acabou, é fácil surgir sentimentos que não são favoráveis. O relatório médico, quando ele chega, ele não é bom, não é aquilo que esperava. Eu quero dizer para você que nada disso tem a última palavra. A última palavra é de Deus. Deus tem a palavra final, né? Você pode estar diante de uma oposição, você pode estar diante de situação complicada, complexa, mas Deus, ele tem a última palavra. A palavra final é Deus. Não é do médico, não é do banqueiro, não é do advogado, não é do especialista, não é do juiz. Eles podem até ser boas pessoas, mas eles não estão no trono. Quem está no trono é Deus. E se ele está no trono, eu entendo que ele pode definir tudo aquilo que vai acontecer ou tudo aquilo que esperamos que aconteça. Então, eu preciso crer que Deus está no trono. E porque ele está no trono, a última palavra é dele. Assim respondeu lá em Daniel 3,16, que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles disseram: olha, não necessitamos de te responder sobre essa questão. É interessante porque eles estavam sendo pressionados. Existia uma pressão, um aperto na vida deles para que eles pudessem se prostrar diante daquela questão. E quando nós estamos pressionados, né, é fácil nos relacionarmos quando a coisa está bem, quando está fluindo, quando está dentro de um propósito, quando a coisa está fluindo como eu espero, quando eu olho para as circunstâncias ou quando eu olho para a minha vida financeira, eu olho para a minha realidade natural, eu consigo
produzir resposta, porque eu olho e falo, não, eu tenho condição de fazer. Eu posso dentro dos meus limites, esperar que isso aconteça. Mas quando a coisa vem no contrário, na pressão, e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles responderam na pressão que eles não iam responder. A primeira coisa que eu concordo com isso é, não responda a ninguém na pressão. Né? Se você está se sentindo pressionado, é importante que você separe um tempo para que você busque discernimento em Deus de qual resposta você deve oferecer. Né? Então, quando eles responderam ao rei dizendo assim, olha, não necessitamos te responder sobre esse negócio, eles já tinham convicção e certeza de que o Deus a qual eles serviam era a última palavra sobre essa questão. Se era o propósito dele que eles de fato fossem mortos nessa circunstância, eles estavam concordando inclusive com a morte, né? Mas se de fato não era isso, eles sabiam que eles sairiam dali sem ser chamuscado. Então assim, Deus, eu entendo dessa forma e eu gostaria de passar essa realidade para você também. Deus, ele não vai deixar você entrar em um problema do qual ele não pode tirar você. Né? Não é um problema em que você cavou o buraco, veja a diferença. Não é um lugar em que você cavou o buraco e você entrou lá. Mas pela misericórdia você pode ser removido dali. Mas é quando você está cumprindo um propósito. Sabe, quando você identificou que a sua vida é uma vida de obediência a Deus, que a sua vida é uma vida de submissão a Deus, que a sua vida é uma vida que se encaixa dentro de um projeto de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, Deus tem um caminho para que nós andemos por ele. Então, nesse caminho, é um caminho em que deve produzir a mim e a você uma confiança, né? Então, assim, esses adolescentes, eles iam ser jogados na fornalha e eles tinham uma convicção no seu coração. O que acontecer nesse lugar é propósito de Deus. Por quê? Porque nós estamos nos submetendo ao senhorio dele. E nesse momento eu não vou me prostrar, e a gente não vai se prostrar. Eu sei que deve ter trazido sobre a vida deles uma ansiedade, uma situação. Você imagina você caminhar para a morte, você caminhar para a dúvida, pelo que vai acontecer neste lugar? Mas eles conversaram no coração deles e eles criam que, de alguma forma, eles sabiam que tudo era permissão do Senhor. Então, eles sabiam que eles não estavam lidando com questões comuns. Eles sabiam também que eles não estavam lidando com um ambiente de comum, mas eles sabiam que, de alguma forma, o sobrenatural vai produzir. Me entenda, quando você sabe quem você é em Deus, e quando você sabe quem Deus é para você, né? Quando você constrói essa relação de unidade, eu e o Pai somos um, é assim que Jesus nos ensina, né? Ele diz na sua palavra que eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê também o Pai. Então, quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo para nós que a minha vida ela é indivisível, ou seja, aquilo que eu vivo não pode ser separado de quem Deus é. Então aquilo que eu sou não pode ser separado de quem Deus representa. Então quando esses meninos eles fazem isso, eles estão dizendo que a vida deles representava a Deus. Então o que produz confiança no nosso coração? E é tudo isso que o inimigo quer operar sobre as nossas vidas. Fazer que de alguma forma a gente nos separe de Deus. E o que me separa de Deus, pastor? O pecado. O pecado ele é um agente que pode produzir desesperança. É um agente que pode me tirar de uma relação de unidade. A partir dessa remoção dessa relação de unidade, eu passo a viver uma vida de dúvidas, de incertezas. Então, estar envolvido com o projeto de Deus é tudo que eu preciso para que eu possa alimentar no meu coração esperança. Esses jovens, eles dão a mim a tônica de que, apesar da pouca idade, eles tinham uma experiência com Deus, eles tinham uma vivência com Deus. Se não na prática, porque é interessante que eu não vejo na Bíblia uma história
que narra experiências anteriores desses meninos, né? Eu não vejo uma história que narra experiências anteriores desses meninos, mas eles vieram de um legado onde as histórias eram contadas sobre os feitos de Deus, sobre a vida do povo, né? Então, essa história que ia sendo contada de geração após geração, chegou até eles, e a partir do que chegou até eles, eles decidiram experimentar isso por conta própria. Então, tudo aquilo que a gente faz quando a gente vem aqui dizer a você da palavra de Deus, eu quero te animar, eu quero te incentivar, eu quero te motivar a ter esperança e experimentar e esperar em Deus e viver os seus próprios milagres. Por quê? Porque é legal nós ouvirmos as histórias dos outros, mas é muito melhor você contar a sua história. É muito melhor você contar a sua experiência. Então, a partir desse momento, a partir da certeza de quem Deus era para eles, eu acredito que eles nem esperavam isso, mas hoje nós estamos contando a história deles, né? Ou seja, eles entraram para a história porque eles decidiram experimentar a fé por si mesmo. Eles decidiram enfrentar a fé por si próprio. Então, e às vezes, muitas vezes a gente oscila porque a gente não quer experimentar a fé, porque experimentar a fé vai nos colocar numa situação de desconforto, né? Experimentar a fé vai nos colocar numa situação onde a gente não tem um domínio sobre aquilo que vai acontecer. Que domínio esses meninos tinham sobre isso? Que domínio esses meninos tinham sobre essa questão? Que domínio? Eles não tinham domínio nenhum. O fogo é real, a fornalha era física, ou seja, podia ser vista, e ao se aproximar da fornalha, o calor dava para ser sentido. Então era uma experiência real, e eles não tinham por si uma história. É interessante que eles também não tinham uma história para contar sobre situações iguais àquelas que eles iam experimentar. Então, eles colocaram sim como uma probabilidade de que eles podiam falecer naquele processo, mas eles morreriam em Deus, cumprindo o propósito em Deus, né? Eu falo que a nossa vida, ela não é sobre o tempo presente. Nós estamos vivendo uma vida para a eternidade. O que nós conquistamos aqui, ele é temporário e vai passar, mas a palavra de Deus, ela não vai passar em nós. Nós estamos vivendo uma vida para a eternidade. Nós estamos vivendo uma vida não para aquilo que conquistamos aqui. Nós estamos vivendo uma vida para o local de destino, para onde nós queremos chegar. E esses meninos entendiam que se fosse para a eternidade, ok, nós fomos para a eternidade cumprindo e obedecendo a palavra de Deus. Isso é uma boa instrução. Então, só que entendendo que quando eles colocaram Deus dentro desse processo, olha, Senhor, se o Senhor fizer, amém. Mas se o Senhor não fizer, ok, tá? De toda forma, nós somos gratos a Ti e isso não vai nos impedir de continuar a servindo ao Senhor. E é interessante porque a história relata que eles saíram de lá sem cheiro de fumaça. Deus não apenas soprou vida, mas ele de fato fez algo sobrenatural. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é uma proteção que fica em volta de você. Nada pode tocá-lo sem a permissão dele. Então, assim, você não está à mercê, você não está à deriva, né, de doença, de acidente, de pessoas contra você. Nada disso pode ir no seu destino, ou seja, a palavra de Deus te guarda, a palavra de Deus te cura. É interessante, porque hoje eu quero falar só de esperança, amém? Quando em 1 Samuel 16... fala sobre a ida do profeta Samuel na casa de Jessé para escolher um dos teus filhos para ser o próximo rei de Israel. Depois de um longo diálogo de Deus para com Samuel sobre a vida de Saul, entendeu-se que estava na hora de produzir o novo. E então Samuel foi até a casa de Jessé para escolher. Então Jessé, ele alinhou ali os seus 7 filhos, né? Alinhou os seus 7 filhos e disse para Samuel: tudo bem, Samuel, faça aqui a sua escolha, né? Mas ele não se incomodou em trazer Davi, o filho mais novo. Estava lá no campo como pastor e ele já tinha sido descartado. Porque talvez pela pouca idade, pela aparência, pela inexperiência, por ser
o filhinho do papai, não sei qual era o propósito, mas ele estava ali descartado, né? Mas, mesmo sendo descartado, e me entenda, as pessoas não tinham a palavra final, assim como na situação de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei ali não tinha a palavra final era de Deus. Então, se as pessoas tivessem uma palavra final, ali já a história de Davi não estaria sendo contada. Então, eu quero dizer para você nesta manhã, as pessoas não determinam o nosso destino. Amém? Ninguém pode determinar o nosso destino. Ninguém pode determinar o nosso destino. O nosso destino, ele é determinado pela palavra de Deus, né? Então, as pessoas, elas simplesmente não podem impedir o seu propósito. Então, Samuel, ele respondeu ali para Jessé: não vejo rei nesses filhos. Você tem outros filhos? Já estava perfilado ali os meninos e o pai já sabia que um deles podia ser rei, mas Deus, como tem a palavra final, diz: ei, não estou conseguindo enxergar, não estou discernindo no meio desse povo o rei. Você tem outros filhos, né? Isso mostra que o que Deus tem para você não vai para mais ninguém. O que Deus tem para você não vai para a mão de ninguém. O propósito de Deus é na sua vida. Me entenda que quando você... Aí é aonde eu quero chegar. Quem é que pode matar a esperança? Quando você perde o ponto de contato com aquilo que Deus tem para você como sendo verdade. Então, a minha obrigação é não perder o contato com o senso de verdade, com o senso de direção. Porque assim... Quando Samuel fala assim, não tem outro filho, né? Então assim, o que Deus tem para você não vai para mais ninguém. As pessoas podem manipular as coisas, elas podem desacreditar, elas podem deixar você de fora, mas não se preocupe, Deus está no trono. Deus está no trono. E porque ele está no trono, né? Ele sabe que as coisas estão acontecendo. E porque ele sabe que as coisas estão acontecendo, então eu quero que você descanse, olha. Você não precisa se vingar, você não precisa querer fazer justiça, você não precisa querer resolver as questões por você, nada. Só o que você precisa fazer é permanecer na estrada. E o que tem liberado em seu nome vai chegar até você. Então Jessé enviou uma mensagem para Davi entrar em casa. Então quando Samuel ouviu, a primeira coisa que ele disse foi: este é o próximo rei de Israel. Então assim, Deus ele não escolhe da maneira em que nós escolhemos. Ele não olha para o estereótipo, ele não olha para o tamanho, ele não olha para o talento, ele não olha para a personalidade. Deus ele vai olhar para os nossos corações. O que Deus procura é um coração, tá? O que Deus procura é um coração. As pessoas podem não ter contado você, mas Deus contou você. As pessoas podem não ter observado você, mas Deus te observa. Amém? Ele anula o que as pessoas dizem e ele anula a injustiça. Talvez você possa estar pensando: ah, pastor, eu estou numa situação injusta, nada está mudando. Eu quero dizer para você que ainda não acabou. Não é assim que termina a sua história, né? E eu quero crer que está chegando a sua hora, está chegando um tempo e assim como foi com Davi, você vai ser chamado para entrar em casa. Amém? Essa é uma boa palavra para você nesta manhã. Assim como foi com Davi, você vai ser chamado para entrar em casa, né? Porque aquilo que ele prometeu está a caminho. Aquilo que ele liberou, e eu concordo com isso, está a caminho. Atrasos não significa que não vai acontecer, porque o atraso é a nossa concepção do tempo, né? Quando eu digo que está atrasado, é a minha concepção do tempo, porque eu olho para mim e julgo que já estou apto para receber, eu julgo que já estou pronto para ter aquilo, eu olho para mim e acho que já estou no tempo de experimentar e de viver aquilo. Deus conhece a minha maturidade, Deus conhece a sua maturidade. Deus conhece o quanto você está pronto ou o quanto você está apto a viver aquilo que Ele tem para você como promessa. Então não entenda, não existe um atraso. Pode parecer um atraso para você, pode aparecer um atraso para a circunstância que você está esperando. Então assim, Deus ele não é atrasado da minha concepção, né? Mas entenda, aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Aquele que começou, aquele que iniciou a obra, aquele que iniciou a boa obra, Ele é fiel para completá-la, Ele é fiel para concluí-la.
né? O que eu preciso entender é que existem passos para a maturidade. Existem steps, existem passos que eu vou andando para alcançar a maturidade, para que eu possa assumir em Deus aquilo que de fato eu preciso ter em mim para que eu possa receber aquilo. Amém? Então Deus tem uma palavra final. Ele é soberano sobre as suas circunstâncias. Isso significa, e eu creio nisso, que ele reina sobre tudo. Não apenas sobre o universo, ele reina sobre a doença, ele reina sobre os seus filhos, ele reina sobre as suas finanças, amém? Ele reina sobre o seu trabalho. Deus, ele tem um domínio, ele tem um controle sobre tudo, porque em 1 Pedro 1,3 diz exatamente isso. Jesus tem a última palavra em tudo e em todos, de anjo a exércitos. E ele está ao lado de Deus, né? E o que ele diz está valendo, o que o Senhor está dizendo está valendo. Então, assim, você pode estar lidando agora com uma enfermidade, você pode estar lidando agora com um diagnóstico, você pode estar lidando agora com alguma perca, você pode estar lidando agora com questões emocionais, você pode estar lidando agora com situações que são completamente adversas a tudo aquilo que você esperava, tudo aquilo que você gerava no seu coração. Mas eu quero dizer para você, isso é só um momento. A palavra de Deus, ela é final e Deus é soberano. E Deus diz que reina, né? Então, se ele diz que reina, eu quero crer que ele está restaurando a sua saúde, que ele está botando no lugar aquilo que precisa ser colocado no lugar. Então, eu preciso, pastor, eu preciso combater os meus pensamentos. Como? Mantenha Deus no trono. Mantenha Deus na soberania. Né? Mantenha Deus no lugar dele, mantenha Deus no ambiente onde ele governa, não a minha vontade. Então, para que a minha esperança não seja limitada, eu preciso cuidar das minhas declarações. Então, quando os pensamentos disserem que você não vai chegar lá, diga assim: não, obrigado, eu sei que Deus tem a última palavra. Quando o diagnóstico chegar, você fala: ei, eu repreendo você, porque eu sei que Deus tem a última palavra. Amém? Quando você tiver, pastor, mas o que eu estou vivendo é real, olha para a realidade e declara. Amém? Eu costumo dizer, eu conto esse testemunho, eu queria até que ele estivesse me ouvindo aqui, o pastor Pedro. Uma vez eu fui numa concessionária lá no Brasil e eu aprendi isso com ele, inclusive. E a gente chegou nessa concessionária e o gerente era um membro lá da igreja. Faltava 4 dias para terminar o mês. Faltava 4 dias para terminar o mês. E ele não tinha vendido quase nada de carro. Ele não tinha vendido quase nada. E isso estava em questão o seu trabalho, o seu emprego, na posição que ele ocupava. E ele chegou lá, chamou o pastor Pedro para orar, e um período que eu estava lá no Brasil. E ele falou assim: vamos lá comigo, você não está fazendo nada, vamos lá comigo também. Cheguei lá, chegamos no local, e chegamos naquele pátio cheio de carro, né? Tudo parado, sem venda nenhuma. E o gerente contou a sua dificuldade e a sua necessidade. E o pastor Pedro falou assim: vamos no estacionamento, André? Começa a pensar em nomes, vai dando nomes para esses carros. Pega o óleo aqui, vamos orando e vamos colocando nome nos carros. E ele saiu. Carro, você tem um dono, o dono chama tal, e a gente saiu orando, dizendo para os carros que eles tinham dono, que eles tinham proprietários, que eles estavam em algum lugar, e que os donos viriam buscá-los, e que os donos iriam resgatá-los. Eu olhei para aquilo e falei assim: cara, isso é muito doido, isso é muito surreal, porque é desafiar a linha do tempo para isso. Eu não sei te quantificar o quanto eu fiquei surpreso. Olha aí que eu prego sobre fé. Quando a notícia chegou na segunda-feira, ou seja, da semana que começou isso até o dia em que ele precisava, ele não só vendeu os carros, como bateu a meta da região. Ou seja, para quem não tinha vendido nada, ele foi a pessoa que mais vendeu carro na região dele, onde ele precisava, ou seja, ele deixou de ser o último provável demitido para referência na empresa. E o que foi que aconteceu? Não permitimos que no meio do vale as declarações minassem o que Deus pode fazer. Então, no meio daquela circunstância, o improvável aconteceu.
Então, assim, é importante dizer que nós precisamos rejeitar aquilo que está acontecendo com palavras, né? Então você precisa dizer para a doença que Deus tem uma opinião sobre isso. E a opinião sobre isso chama-se cura. Você precisa dizer para a porta fechada que Deus tem uma opinião sobre isso. E a opinião é que a porta seja aberta. Você precisa dizer para aquilo que está te circundando, aquilo que está à sua volta, que a opinião de Deus sobre aquilo que você está experimentando é diferente daquilo que você está vivendo. Entenda, isso é atrair para si o sobrenatural, ou seja, acima do normal, acima do sobrenatural. Então, essa é a minha capacidade, essa é a sua capacidade. De quê? De manter Deus no trono. Mantenha Deus no governo, né? Em Gênesis 16:13, nós estamos passeando aqui por esperança. Deus prometeu a Abraão que eles teriam um bebê, né? Mas ambos eram muito velhos. Abraão já tinha 80 anos e Sara havia passado pela mudança natural, ou seja, ela não podia ter filho, né? Às vezes Deus coloca no nosso coração algo que não faz sentido para nossa mente, né? O grande trabalho é eu romper essa situação entre o meu coração e a minha mente. Então, é fácil descartar e dizer que não vai acontecer. Mas me diz o seguinte, as escrituras dizem que Abraão não considerou a fraqueza no seu próprio corpo e nem a morte no ventre de Sara. Ou seja, ele não negou a circunstância. Eu falo que nós não somos negacionistas, a gente não nega o problema. A gente não está olhando para a situação e dizendo que o problema não é real. Eu só estou dizendo que o Deus ao qual eu sirvo, ele é maior do que isso. Ele é maior do que o problema. E que se tem na palavra de Deus algo que muda isso, eu fico com a palavra. Se tem na palavra de Deus algo que transforma isso em outro resultado, então eu fico com a palavra. Então a minha esperança, ela está na palavra. Se tem na palavra de Deus algo que é diferente daquilo que eu estou experimentando, pastor, li a Bíblia de capa a capa e não tem algo, eu quero te deixar feliz. Deus, ele cria todas as coisas por meio da palavra. Então se não tem algo, Deus pode criar. Então, ainda que você não veja escrito, Deus cria as coisas novas. Ele diz, ei, você não está vendo? Já estou criando novas coisas. Então Deus, ele é um Deus criador, ele é um Deus criativo, ele é um Deus que cria todas as coisas. Então, o que eu tenho que fazer é manter Deus no trono. Então, Abraão não andava por aí dizendo que era impossível, apesar de saber que era impossível. Ele não andava por aí falando que era impossível. Então, se você deseja permanecer na fé, você deve agir como Abraão e não considerar aquilo que parece morto como sendo morto. Não pense que é impossível. Então, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você está gastando tempo demais pensando nos problemas ou nas promessas? Eu prefiro gastar tempo com a promessa. Ah, pastor, você é um sonhador. Querido, sonhar com Deus é tão bom. Né? E eu consigo visualizar os sonhos de Deus sendo verdades na minha vida. Então, é importante que você agradeça por Ele estar fazendo um caminho que ainda não vi. Deus está fazendo um caminho que ainda não vi, mas agradeça a Ele, tá? Eu aprendi na minha jornada que quanto maior você fizer Deus, menores se tornam os seus problemas e mais fé cresce no seu coração. Então, quanto maior você fizer Deus, menores vão ser os seus problemas. Então, assim, chega num acordo com Deus. E ele vai fazer com que as coisas aconteçam como se de fato nunca pudesse acontecer. Se Sara fizesse um check-up médico, né, o médico teria dito para ela, ô senhora, sinto muito. Ela, mesmo que ela fosse dizer para o médico, não, mas é uma promessa de Deus. Aí ele ia dar um sorriso sarcástico e ia dizer, ok, mas olha, sinto muito, a senhora esperou tempo demais, não podemos fazer muita coisa agora, né? Além disso, o seu marido é um homem velho e assim, as coisas não funcionam dessa forma, né? Então nenhum médico daria chance para ela, né? Falando de maneira clínica, ia dizer que era impossível de alguma coisa acontecer. Então não permita que as pessoas exponham no seu coração, aquilo que vai contrário àquilo que Deus colocou no seu coração. Não deixe, com todo respeito aos especialistas, não deixe que os especialistas convencem você de que a palavra de Deus não pode acontecer na sua vida. Lembre-se, né? Eu já ouvi isso, você já deve ter escutado também. Lembre-se que o especialista, ele construiu o Titanic, né? E amadores construíram a arca.
né? Que experiência de construção tinha Noé? Nenhuma. Mas eles construíram a arca. E especialistas construíram o Titanic. O Titanic está no fundo e a arca está na nossa história. Então, sem desrespeitar os especialistas, né? Eles não sabem o que Deus colocou em você. Eles não conseguem ver as suas sementes de grandeza, né? Eles não conseguem enxergar. Eles estão dizendo, o que eles estão dizendo para você pode até ser verdade, mas você não está por conta própria. Você tem a força mais poderosa do universo e ele está indo em sua direção e ele tem a palavra final sobre os seus sonhos. As pessoas podem até ter desencorajado você, mas o que ele prometeu está a caminho. Eu não sei como é que você está na sua casa não, mas eu estou muito feliz com essa palavra. Eu estou muito feliz de poder concordar acerca das novidades de vida, porque Deus tem a palavra final. Ainda que não tenha acontecido, a sua cura está chegando. Ele tem a palavra final sobre o seu filho, ele tem a palavra final sobre o seu casamento. Amém? Deus sabe como chamar a atenção. E ele diz que ele está aí por sua causa, porque você serve ao Senhor. Eu creio nisso porque você serve ao Senhor. Então, quando Abraão já tinha 100 anos, olha só, com 80 ele recebeu a palavra. 20 anos, meu Deus, é muito tempo para esperar. Mas com 100 anos, sabe o que aconteceu? A palavra se manifestou. Eis que o filho da promessa nasceu. Então, pode ser atrasado para mim? Pode, dentro da minha concepção. Mas se Deus prometeu, me entenda, ele vai prolongar os nossos dias, ele vai prolongar. Então, não permita, amém? Se você quiser lembrar de tudo que eu estou falando hoje, eu quero que você grave isso. Não permita que as circunstâncias excluam o que Deus colocou em você. Não permita que as circunstâncias excluam o que Deus colocou em você. Pode parecer morto, pode parecer impossível, o especialista diz que não há como, mas em primeira mão, Deus tem a palavra final. Pense em José. José e os seus irmãos, né? Seus irmãos estavam com ciúme, venderam ele como escravo, a esposa de Potifar emitiu uma opinião sobre ele, mentiu sobre ele foi preso. Ele tinha todas as vozes negativas na vida dele, ele poderia ter vivido amargo, mas ele entendeu esse princípio. Depois de todas as coisas ruins que ele estava experimentando, né? Ele foi subitamente tirado da prisão e se tornou o primeiro-ministro do Egito, o segundo no comando. Eu quero dizer para você, quando Deus tem a palavra final, ele vai compensar toda a injustiça, todos os atrasos. E você não vai ficar para trás, amém? Não pense que você está perdendo tempo, não pense que você está perdendo terreno, não pense que a sua idade está avançada. Ei, querido, me entenda, Deus vai fazer, amém? Então, eu acredito que, assim como José, Deus vai intervir na sua circunstância, vai intervir no seu momento, né? Outra palavra que eu acho impressionante é a palavra de Lázaro, né? É interessante porque nas escrituras duas irmãs, Marta e Maria e Lázaro, eles consideravam-se amigos íntimos de Jesus. Lázaro ficou muito doente, né? E Jesus estava em uma outra cidade. A mensagem chegou. Cristo ouviu a mensagem, mas não respondeu. Não respondeu no tempo. E só que eles viram Jesus curar pessoas, eles viram Jesus abrir os olhos do cego, eles viram Jesus transformar a água em vinho, eles sabiam que Jesus poderia operar milagre, mas o pior do pesadelo se tornou realidade. Lázaro morreu. Eles ficaram, obviamente, arrasados. Quem é que fica feliz com a morte? Eles ficaram arrasados. 4 dias depois, Jesus apareceu, né? E você já se sentiu como se Deus tivesse chegado tarde demais? Você já se sentiu, você olhando para o céu e falou, Deus, aonde o Senhor estava? O Senhor não viu isso acontecer, sabe? Você orou, você acreditou, você perguntou, mas o problema não mudou? Então, Marta disse a Jesus isso, se você estivesse aqui quando nós te pedimos, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, né? Então, assim, ela poderia ter se afastado, ela poderia estar vivendo com amargura, com raiva, seria o fim da história. Mas ela continuou dizendo, Senhor, mas agora eu sei que você pede a Deus e Ele faz por você. Ela estava dizendo,
parece ruim. Parece ruim o que está acontecendo, parece impossível. Mas eu sei que o Senhor tem a palavra final. Jesus disse, mostra-me aonde está. É essas declarações no tempo da adversidade é que vai definir suas respostas. Mesmo diante da morte, mesmo diante do caos, mesmo diante do improvável, eles conseguiram trazer uma palavra de esperança diante do cenário, dizendo assim, independente do que eu estou vivendo, ainda continuamos crendo que o Senhor tem a palavra final. Sabe o que aconteceu? Jesus falou assim, mostre-me. Sabe, se elas tivessem murmurado, reclamado, xingado, perdido as estribeiras, perdido a fé, nós não estaríamos contando essa história. Então, assim, você precisa despertar a sua fé. Então elas foram ao túmulo de Jesus e pediram para rolar. Aí Marta ainda disse, Senhor, mas ele está morto há 4 dias. A pedra representa que você desistiu. Não coloque pedras, amém? Não coloque pedras sobre os seus sonhos. Não coloque pedras sobre as portas que Deus tem para você. Não coloque pedras. Então, por quê? Porque a gente é assim, a gente é circunstancial. E Jesus, ele não foi à tumba. Ele não colocou as mãos em Lázaro. Ele não fez como fez com o cego. Por quê? Porque Jesus tem uma palavra, Deus tem uma palavra para todas as circunstâncias. Ele simplesmente deu uma palavra dizendo assim, Lázaro, acorde. Instantaneamente ele saiu da tumba com a palavra do Senhor. Jesus pode não estar aqui pessoalmente, a gente não pode estar vendo ele de maneira física. Mas nós temos o que Lázaro tinha. O quê? Sair com a palavra de Deus. Nós temos o que Lázaro tinha. O que eu tenho, pastor? Sair com a palavra de Deus. Se Deus diz que o que você tocar prosperará, eu creio nisso. Se Deus diz que aonde você colocar a planta dos vossos pés, esse lugar será tomado como possessão, eu creio nisso. Se Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu creio nisso. Se Deus diz que nenhuma unha ficará no Egito, eu creio nisso. Eu creio, se Deus diz que ainda que esteja morto, viverá, eu creio nisso. Eu creio na palavra. Então, assim como Lázaro tinha só a palavra, eu creio na palavra. Amém? Amém? Então se Deus diz que você vai ser curado pela palavra dele, receba a sua cura. Se Deus diz que você vai ser restituído pela palavra dele, seja restituído em nome de Jesus. Se Deus diz que a porta que ele abre, homem nenhum pode fechar, creia nisso. Se ele está dizendo que ele vai liberar um novo tempo sobre a sua vida, e essa palavra é para alguém, Deus está liberando um novo tempo sobre a sua vida. Chega do tempo de choro. Amém? Chega do tempo de choro. Eu creio nisso. Então é significativo você crer na palavra, porque é ela que vai produzir o benefício, é ela que vai produzir o efeito, né? Então se eu creio na palavra, eu tenho tudo. É tudo que eu preciso. Então se você permanecer em fé, enquanto o céu estiver silencioso, você pode esperar com uma boa atitude e pode continuar agradecendo a Deus, porque Ele tem a palavra final. Amém? Permanecer em fé enquanto o céu estiver silencioso. Não estou vendo nada acontecer. Permaneça em fé. Pastor, que silêncio é esse? Permaneça em fé. Não permita que a sua fé seja roubada enquanto as coisas não estão acontecendo. Amém? Então, esse é o princípio da palavra de Deus. Esse é o princípio de que pode produzir, de que eu posso produzir esperança. Esse é o princípio que eu posso crer no meu coração, de que algo novo há de se manifestar. Então eu disse a você aqui sobre rápidas questões, que a minha esperança em Deus, ela deve ser imutável, né? Ela não pode ser sazonal. Ah, porque tá bom, eu tô bom, porque tá... Não, a minha esperança em Deus, ela tem um firme fundamento. Qual é o firme fundamento? A morte e ressurreição de Cristo, para que eu tivesse vida. Esse é o firme fundamento da minha esperança. Se ele morreu para me salvar, então é porque ele tem um propósito maior, ele tem um objetivo maior. O objetivo dele é que eu experimente outras realidades. Então eu preciso crer nessas realidades. Então, se eu tenho que crer, então a minha crença me diz que a minha vida, ela vai seguir por esse caminho de crença. Porque é nesse caminho que as coisas acontecem. Então, essa é a palavra que eu quero trazer para você nesta manhã, tá? Mantenha-se ativo na esperança. Não permita que circunstância,
Roube as suas declarações, sabe? Declarações que depois você vai se arrepender. Nossa, não devia ter falado aquilo, né? Então, guarda a sua fé, guardando a sua boca, guardando o seu coração, guardando a sua vida, blindando a sua vida, de maneira em que você de fato possa experimentar o favor do Rei. Glória a Deus! Glória a Deus! Né? Então, eu quero ouvir o seu amém aí. Eu espero que você tenha sido abençoado nesta manhã com essa palavra. Eu espero que Deus possa ministrar no seu coração com essa palavra. E nesse momento, se você está com o cálice, se você está com o seu pão aí, hoje de maneira virtual, apesar de que eu amo fazer isso de forma relacional, nós vamos participar da mesa do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, pega aí o seu cálice, pega aí o seu pão, vamos consagrar esses elementos. Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje nós consagramos os nossos elementos aqui, nós consagramos esse cálice, nós consagramos esse pão, nós entendemos que esse é o seu corpo e este é o teu sangue que é dado por nós. É aquilo que o Senhor traz para as nossas vidas. E nós sabemos que isso é uma esperança. A esperança diz que a partir desse ato de fé, a tua palavra diz que o Senhor está em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor nos ordenou que nós participássemos desse momento, porque a tua palavra diz que esse é o teu corpo que é dado por nós, esse é o teu corpo. O teu corpo significa que é a substituição, é colocar a tua vida em nós, é trazer o Senhor para dentro. Isso significa que se nós estamos participando desse momento, nós rompemos com circunstâncias e nós chegamos até a tua mesa. Né? Existiam muitas palavras, ou muitos decretos, ou muitas barreiras para que nos impedisse de sentar à tua mesa, mas nós chegamos à tua mesa. E porque chegamos à tua mesa, nós vamos participar desse momento em nome de Jesus. Pegue o teu pão e coma, pegue o teu suco e beba em nome de Jesus. Esse é um tempo de esperança. Esse é um tempo de esperança. Amém? É isso mesmo, Ludinha. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Essa é uma boa canção, né? Porque Ele vive, eu posso ter esperança. Amém? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então que Deus te abençoe nesse dia de hoje, que Deus te abençoe nessa semana que se segue, nesse segundo semestre, que Deus traga à prova sua vida a convicção de que de fato eu não posso perder a esperança em tempo nenhum, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, depois vai ficar gravado. Se você quiser abençoar a vida de alguém, compartilhe essa mensagem, tá? Para que as pessoas possam ter mais de Deus. Esse é o nosso propósito, né? Ide por todo canto e pregar o evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Um beijo no coração, que todos tenham uma semana absurdamente sobrenatural.